Olá, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de autoconhecimento, inteligência emocional e inteligência espiritual. Eu quero deixar claro aqui que eu não vou falar, principalmente nos termos de inteligência emocional e inteligência espiritual, com foco na questão científica. Nessa parte, você pode ir lá estudar o material de Daniel Goleman, você pode estudar da doutora Zara Zohar, né? Ara Zohar, sei lá o nome dela, eu sei que é Zohar, doutora Zohar, sobre a inteligência espiritual. Você vai ter conteúdo científico a respeito do tema. Eu quero convidar você a olhar para esses temas a partir de uma ótica um pouco mais expandida e elevada. Não estou desmerecendo o estudo dos cientistas, né, dos especialistas. Pelo contrário, vamos pegar esse conteúdo e a partir de tudo que eles trouxeram para nós, vamos dar algum salto, né, um pouquinho para cima, um pouquinho mais amplo, ok? Então vamos lá? Se você vem acompanhando, né, toda essa nossa saga aqui da espiritualidade essencial, você já entendeu que o autoconhecimento genuíno, ele é resultado do entendimento da sua identidade espiritual, da descoberta da sua identidade espiritual. Tudo que você e que eu, né, também até algum tempo atrás sabia a respeito de autoconhecimento estava no campo da superfície. Era a personalidade, era o comportamento, era a interação da mente-corpo, mente subconsciente, né? Mente consciente, subconsciente. Tudo isso, gente, ainda é, de alguma forma, conhecimento superficial do que realmente precisa para que a gente se transforme. Claro que eu não estou aqui dizendo que não funciona, tá? Eu estou dizendo que às vezes você vai trabalhar uma terapia e eu não precisaria falar isso, mas eu tenho que falar. Eu quero lembrar você que nós estamos aqui olhando para esses temas a partir da ótica da espiritualidade essencial. Se eu estiver olhando para os temas terapia comportamental, terapia cognitiva, se eu tivesse terapias holísticas, se eu estivesse olhando para isso sob a ótica da saúde, os termos seriam outros. Se eu estivesse olhando aqui pelos termos sociais, né, em relação a como as pessoas estão mais ansiosas, teria uma outra linha de raciocínio. Então aqui a gente está analisando esses temas a partir da ótica da espiritualidade essencial. Então eu estou dizendo que o conceito científico que foi descoberto, trazido pelos especialistas, são a base para o que eu vou convidar você a olhar. Então nós estamos olhando um pouco mais além, porque nós estamos olhando a partir da ótica espiritual, ok? Então, tendo entendido isso, você já vai compreender que o fato de você descobrir a sua real identidade espiritual te coloca numa posição de profunda responsabilidade sobre a vida. Se você sabe que você é um ser espiritual, filho do Criador, feito imagem e semelhança dele, e que veio aqui para que ele atue através de você, que tem capacidade de se comunicar com o espiritual, com esse invisível que nos habita. Não faz sentido você ter preocupação em ter que se educar para não fazer o mal, porque o bem já é a sua natureza, isso já é o natural para você. Então, quanto mais você conhece sobre a sua identidade espiritual, menos desejo pelo mal, menos desejo, quando eu falo mal, gente, são essas coisas que nos deixam afastados, né? Coisas que prejudicam a nossa vida. Menos desejo, por isso a gente tem. Então, você consegue perceber a respeito disso? Por isso a gente vê tanta gente que diz que estuda tanto autoconhecimento ou faz um monte de terapia e fica no cérebro ali, ó, fica na mente, no labirinto da mente, fica contendo, sabe? São tendências, né? Essas tendências, elas só surgem porque não existe o espírito aceso ali. Porque a pessoa não tem consciência de quem ela realmente é. Porque quando você tem consciência de quem você realmente é, você não vai se abalar pelo que os outros fazem. Você não vai sofrer pelos acontecimentos exteriores. Muito pelo contrário. Você vai olhar para as circunstâncias dizendo assim, pai, você enxerga a perfeição, eu ainda não estou vendo, então me mostra. Porque você está trabalhando com a interação espiritual e não com a interação ao meio, que ele é volátil, ele é variável, ele como é que eu vou dizer, oscilante. E aí a gente fica naquela, não, uma hora tá bom, eu tô feliz, quando tá ruim eu tô feliz, eu tô infeliz. Não faz sentido isso, entende?
E aí, quando a gente está trilhando esse caminho de autoconhecimento que é essencialmente ligado à nossa identidade espiritual, a gente começa a desenvolver a inteligência emocional. Mas não a inteligência emocional com aquela posição daquela mente que apenas analisa o que está sentindo, que apenas observa o que está sentindo, identifica e contém. Sabe? Contém no sentido de resistir, contém no sentido de apenas identificar e manter ali, né? Tipo, tá puto da vida, tá cheio de raiva, segura aquela raiva ali, não explode, pronto, agora eu tenho desenvolvido inteligência emocional. E fica aquela caca energética, né? Emocional densa ali, e a pessoa não expressa, não põe aquilo para fora. Como se aquela raiva fosse o pecado, sabe? O calcanhar de Aquiles. Isso não é inteligência emocional. E eu vou falar sobre essa inteligência emocional para você entender. Então, essa inteligência emocional que foi aí apresentada, né, pelos pesquisadores e tudo mais, é o primeiro nível ainda desse processo de amadurecimento. Primeiro nível, que é onde você identifica, onde você de alguma forma desenvolve recursos para contenção, mas não é tudo, porque se você ficar só contendo, essa densidade emocional ela vai sair por algum lugar e possivelmente vai sair no físico, que é a história das doenças psicossomáticas. Então isso também não é o caminho. Então qual é o caminho? O caminho é que quando você vai desenvolvendo essa identidade espiritual, esse autoconhecimento, o espírito vai começar a ensinar a você a lidar com os sentimentos. Ele vai ensinando você a direcionar a energia desses sentimentos de forma inteligente. A isso eu chamo, por exemplo, de sabedoria emocional. E gente, é fantástico você saber disso. E à medida que você vai desenvolvendo isso, você vai ficando mais apto para a fase 3 dessa história aí, né? O terceiro passo desse processo que as pessoas chamam de inteligência espiritual. Inteligência espiritual ligada aí à intuição, à insight, à criatividade e tudo isso que está muito ligado ainda, que está conectado ainda, a forma como você percebe as coisas. Vamos dizer que a inteligência espiritual, da forma como os cientistas trazem, é como se a gente tivesse uma clareza muito grande sobre determinados assuntos. E não é só isso. O que eu quero dizer a você é que o processo da inteligência emocional também é ainda uma parte do processo. Você começa a ter clareza sobre o seu caminho, mas na verdade, quem vai te dar o verdadeiro mapa desse caminho é o espírito. Nessa fase, a gente tem também a sabedoria espiritual. E isso a gente vai falar amanhã. Sabedoria espiritual e sabedoria emocional. Então, essa inteligência espiritual é desenvolvida de outra maneira. Então, para te dar um cenário, né? Você desenvolve a sua identidade espiritual. Com o tempo, você vai desenvolvendo essa inteligência emocional. Com o tempo, você vai desenvolvendo a sabedoria emocional, que a gente vai falar amanhã. Depois você vai desenvolvendo a inteligência espiritual, tendo mais clareza sobre os princípios, as leis, os ensinamentos, a forma de proceder. Determinadas coisas já não te apetecem mais, sabe? Coisas externas já não te atraem. Então você vai começando a desenvolver, depois você vai desenvolvendo a inteligência espiritual, tendo mais clareza sobre os princípios, as leis, os ensinamentos, a forma de proceder. Determinadas coisas já não te apetecem mais, sabe? Coisas externas já não te atraem. Então você vai começando a desenvolver essa inteligência espiritual. E com a prática, com o tempo, você vai desenvolvendo a sabedoria espiritual, que é aquela sabedoria inata que vem do espírito para você, que utiliza as emoções para que você entre em ação da forma adequada. Você sente, a emoção passa a ser uma linguagem do espírito, não mais uma linguagem apenas mental ou reativa da superfície. Você está entendendo? A gente vai falar muito disso amanhã.